Que bom ter você aqui. Esta é uma introdução da série Analisando a Teologia Tradicional e um Curso em Milagres. Talvez você cresceu ouvindo que Deus é amor, mas também justiça, que Jesus morreu por seus pecados e que, se você não crer corretamente, poderá ser condenado. Talvez isso tenha trazido medo, culpas, dúvidas, e mesmo assim você continuou buscando porque algo dentro de você sussurrava: o amor de Deus não pode ser assim. Essa série é para você. Aqui eu vou comparar com respeito e profundidade os fundamentos da teologia cristã tradicional com os ensinamentos de um curso em milagres. Não para atacar doutrinas, não para dizer o que está certo ou o que está errado, mas para abrir espaço, para que você veja com mais clareza o que realmente ressoa com a verdade no seu coração. Um curso em milagres não é uma religião, é um caminho espiritual de perdão, de desapego da culpa e de reconexão com a nossa identidade em Deus. Ele ensina que o pecado nunca aconteceu, que o mundo é uma ilusão e que Deus nunca deixou de nos amar, nem por um segundo. Isso contrasta, sim, com muito do que aprendemos nas igrejas, mas também pode abrir caminhos de cura que antes pareciam fechados. Nesta série, vamos abordar temas como quem é Deus, o que é pecado, quem foi Jesus, de fato quem foi Jesus, existe mesmo o inferno e o que significa ser salvo. Eu te convido a seguir comigo com mente aberta e coração disposto, porque a verdade, quando chega, não impõe, ela liberta. E talvez no meio dessa jornada você perceba que o Deus que sempre buscou já estava dentro de você. Bem-vindo à série Analisando a Teologia Tradicional e um Curso em Milagres. Se isso toca algo dentro de você, salve esse vídeo, envia para alguém e me acompanha nos próximos episódios. Quem é Deus de verdade? Desde crianças, muitos de nós ouvimos que Deus é amor, mas ao mesmo tempo fomos ensinados que Ele se ira, que castiga, que pune os pecadores. Essa imagem dupla de um Deus que ama, mas que pune, deixou muitas marcas na alma. O Deus que a teologia cristã tradicional apresenta é um ser supremo, criador de tudo, que observa cada ação, cada pensamento e que julga com base na justiça divina. Sim, Ele perdoa, mas só se você crer no jeito certo. Ele salva, mas também condena. Esse Deus é descrito como separado da criação, sentado num trono nos céus, observando a humanidade, observando como quem testa seus filhos. Já Jesus, em um curso em milagres, apresenta uma visão completamente diferente. Deus, segundo o curso, não conhece o medo, nem o castigo, nem o julgamento. Ele é apenas amor, um amor tão puro e total que não poderia jamais condenar o que Ele mesmo criou como perfeito. Em um curso em milagres, Deus não criou este mundo. Ele criou apenas o céu, o Espírito, a unidade. O mundo que vemos com guerras, morte, dor e injustiça não pode ter sido criado por um amor perfeito. É por isso que o curso afirma com tanta clareza: Deus não está na destruição, na dor, no medo ou na culpa. Deus está apenas na paz. Deus, para o curso, é a fonte imutável de amor e jamais deixou de ser em plena comunhão com seus filhos. A ideia de que Deus exige sangue, sofrimento ou sacrifício é uma projeção da mente humana em conflito. Em vez de temer a Deus, um curso em milagres nos convida a nos lembrarmos dele, a nos reconectar com aquilo que está além do ego, do tempo e do corpo. E talvez o verdadeiro milagre seja permitir-se deixar a imagem de um Deus que pune
para receber no coração o Deus que só ama. E esse amor é o que te criou. Se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém. E me acompanha no próximo episódio, onde vamos falar sobre o mundo. Ele foi mesmo criado por Deus ou é apenas um sonho? Quando olhamos para este mundo, o que vemos? Injustiças, tragédias, guerras, pessoas boas sofrendo e às vezes pessoas más prosperando. E então surge a pergunta inevitável: se Deus é amor, por que Ele criou um mundo com tanta dor? A teologia cristã tradicional responde: Deus criou o mundo e tudo o que nele há, mas por causa do pecado humano, esse mundo foi corrompido. Ou seja, o mundo era bom, até que o ser humano estragou tudo. Já um curso em milagres dá uma resposta bem diferente e profundamente transformadora. Deus não criou este mundo. Não porque Ele não seja poderoso, mas porque um Deus que é só amor não poderia criar algo onde o medo, a dor e a morte existem. Para um curso em milagres, este mundo não é criação, mas sim projeção, uma espécie de sonho da mente separada que quis viver fora da vontade de Deus. O mundo é como um véu que cobrimos sobre a realidade espiritual, como se quiséssemos esconder o céu e nos distrair com imagens de separação. E se isso parece estranho, pense comigo. Tudo neste mundo passa, tudo morre, tudo muda. O que é verdadeiro não deveria ser eterno? Um curso em milagres nos ensina: o mundo que os olhos veem não é o mundo real, mas não porque Deus nos abandonou, e sim porque jamais saímos dele. O mundo que parece nos prender é o mesmo lugar onde podemos perdoar, acordar e voltar para casa. O mundo não é o inimigo, mas também não é a verdade. O verdadeiro mundo, segundo o curso Milagres, nasce quando escolhemos ver com os olhos do perdão. Quando paramos de projetar culpa, medo e ataque e começamos a ver com amor. E então, mesmo neste cenário passageiro, podemos vislumbrar a eternidade. E você, acredita que Deus criou esse mundo ou que há algo além do que os olhos veem? Comenta aqui e me acompanha no próximo episódio. Vamos falar sobre o pecado. Ele é real ou foi apenas um equívoco da mente? O que é o pecado? Para a teologia tradicional, pecado é uma ofensa real contra Deus. Algo tão grave que separa o ser humano do Criador. Segundo essa visão, todos nós nascemos em pecado, por causa da queda de Adão. E sem arrependimento e fé em Jesus, estamos perdidos. Isso cria uma base espiritual construída sobre a culpa, medo e esforço para merecer perdão. Mas Jesus, em um curso em milagres, traz uma outra visão, profunda, desafiadora e incrivelmente libertadora. Para o curso, o pecado não existe. Não porque nada importa, mas porque o Filho de Deus não pode pecar. Ele pode apenas esquecer-se de quem é. O pecado, nessa visão, é apenas um equívoco da mente, uma tentativa de se separar de Deus que jamais foi bem-sucedida. A culpa que sentimos não vem de Deus, ela vem da nossa própria ideia de que fizemos algo imperdoável. Mas o amor de Deus é tão perfeito, tão absoluto, que Ele nem mesmo reconhece o erro como real. Isso não é negligência espiritual, isso é um chamado à verdade mais elevada. Você não é o culpado, você está dormindo e pode acordar. Enquanto o pecado aprisiona, o equívoco pode ser corrigido, e essa correção vem pelo perdão verdadeiro, que desfaz a ilusão da culpa.
Em vez de viver com medo de ter ofendido a Deus, Jesus no curso nos convida a aceitar que nunca deixamos o coração do Pai e que não importa o que acreditamos ter feito, o amor dele permanece intocado em nós. Imagine viver assim, sem carregar o peso de 1000 pecados, sem tentar merecer aquilo que já é seu. Você não é um pecador tentando se salvar, você é um ser eterno, apenas lembrando do que sempre foi. Se essa mensagem aliviou seu peso em seu peito, salva esse vídeo e compartilha com quem ainda vive na culpa. No próximo episódio vamos falar de Jesus. Ele veio para nos salvar ou para nos lembrar. Quem foi Jesus para você? Um salvador distante, um juiz que separa os que creem dos que não creem? Ou um amigo silencioso que caminha ao teu lado em todos os momentos? A teologia cristã tradicional ensina que Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem para morrer na cruz e com seu sangue pagar o preço do nosso pecado. Que ele se ofereceu em sacrifício para satisfazer a justiça divina. Isso carrega um peso enorme de gratidão, mas também uma ideia silenciosa de que alguém teve que morrer para que Deus pudesse nos amar de novo. E se não for assim? O Curso em Milagres apresenta Jesus como nosso irmão mais velho, um mestre que não veio morrer por nós, mas viver em verdade diante de nós. Ele não foi vítima nem mártir, ele foi a demonstração viva do perdão total. Na cruz, ele não condenou, não resistiu, e ao perdoar, ele desfez o ciclo da culpa e da morte. O curso diz algo profundo. A única lição que Jesus veio ensinar foi que a morte não é real. A ressurreição é a mensagem. Jesus nos mostra o que também somos: espírito invulnerável, amor eterno, unidade com Deus. Ele não veio nos salvar de um Deus irado. Ele veio nos lembrar que nunca fomos separados dele. E hoje ele caminha conosco, não como um juiz, mas como um guia interior. Como uma voz mansa que nos diz: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Você pode parar de temer a cruz e começar a seguir o amor. Jesus precisa ser temido ou ser escutado? Comenta aqui e compartilha com quem quer ver Jesus como guia. No próximo episódio vamos falar sobre a salvação. É um prêmio para poucos ou uma certeza para todos? A palavra salvação carrega um peso enorme. Em muitas tradições cristãs, ela é vista como o centro da fé. Ser salvo é escapar do inferno, é garantir um lugar no céu, desde que você acredite da maneira certa. A salvação nesse modelo é condicional, um dom, sim, mas oferecido somente a quem crê, se arrepende, se submete. E assim a ideia de salvação se mistura com medo, com dúvida, com ansiedade espiritual. Mas um curso em milagres nos oferece outra visão. Para o curso, salvação não é uma barganha, nem uma conquista. É um despertar. Salvar-se é lembrar-se, lembrar que você nunca saiu do coração de Deus, que a separação, essa ideia de estar longe, de perdido, culpado, nunca aconteceu de verdade. A salvação, segundo o curso, não é para alguns, é certa, é universal, porque o que Deus criou unido jamais poderia ser separado. Isso muda tudo. Não há competição por um lugar no céu, não há comparação espiritual, só há o tempo que cada mente leva para aceitar que sempre foi verdade. A salvação não depende de rituais nem de palavras corretas. Ela depende apenas de aceitar o amor. Aceitar que você é inocente, que você apenas é um sonho de medo.
e que agora você pode acordar. Você não precisa ser salvo de um inferno criado por Deus. Você precisa apenas ser lembrado de que o amor nunca te deixou e que o céu ainda é sua casa. Como você entende salvação? Como algo que precisa ser merecido ou algo que já é seu por direito divino? Comenta aqui. E me acompanha no próximo episódio, que vamos falar sobre o Espírito Santo, uma pessoa divina ou uma voz interior que te conduz à paz. Quem é o Espírito Santo? Na teologia cristã tradicional, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma presença viva, pessoal, que habita nos que creem, consola, ensina e intercede. Muitas pessoas oram a Ele pedindo consolo, direção, dons espirituais e sentem sua presença como algo que vem de fora, que entra, que visita. Mas Jesus, em um curso em milagres, nos apresenta uma compreensão diferente e incrivelmente íntima. O Espírito Santo, segundo o curso, é a voz por Deus dentro da nossa própria mente. Ele não está fora, ele não vem e vai. Ele é a ponte entre a mente dividida e a mente una. Uma função amorosa que permanece dentro de nós, esperando que escolhamos escutá-la, em vez de escutar o ego. O ego grita, o Espírito Santo sussurra. O ego acusa, o Espírito Santo corrige com doçura. O ego diz que você pecou. O Espírito Santo diz, você apenas se esqueceu e pode se lembrar agora. Ele é aquele que traduz o medo em confiança, o ataque em pedido de amor e o mundo em sala de aula para o perdão. O Espírito Santo, em um curso em milagres, é o maior presente de Deus no sonho da separação. Ele nunca impõe, nunca exige, só oferece. Sua função é desfazer o erro com amor. Não é uma pessoa separada de você. É a parte da sua mente que ainda se lembra da verdade e que com infinita paciência te conduz de volta ao céu. Escutar o Espírito Santo é escolher a paz. Ele não te mostra o caminho para o castigo. Ele te lembra que você nunca saiu do amor. E você sente o Espírito Santo como algo externo ou já aprendeu a escutar essa voz mansa dentro de você? Me conta nos comentários. No próximo episódio vamos falar sobre o inferno. Existe mesmo? Ou é só uma ilusão do medo? O inferno. Só de ouvir essa palavra muitos já sentem medo. A teologia cristã tradicional descreve o inferno como um lugar real, de tormento eterno para os que rejeitam a salvação. É o destino daqueles que não creram corretamente, não se arrependeram a tempo ou viveram em pecado. E Deus, nesse modelo, julga cada alma, separando salvos e condenados. Isso fez com que milhões vivessem com medo de errar, medo de morrer, medo de serem rejeitados pelo próprio Criador. Mas um curso em milagres nos convida a olhar tudo isso de outra forma. Em O 100, o inferno não é um lugar criado por Deus. O inferno é uma condição mental. É o estado da mente que acredita estar separada de Deus. É o resultado do julgamento, mas não o julgamento de Deus sobre nós. É o nosso julgamento sobre nós mesmos. O ego nos acusa, diz que somos pecadores, indignos, imperdoáveis, e a mente, acreditando nisso, ela experimenta o inferno interior. Um curso em milagres afirma com clareza: Deus não julga porque seu filho é inocente. O julgamento, segundo o curso, é a raiz da dor. E o perdão, o verdadeiro perdão, é a chave para sair do inferno.
Não há condenação eterna porque não há separação eterna. Deus não castiga. Ele apenas espera. Espera o momento em que, cansados de sofrer, decidimos ver com outros olhos. O inferno então se desfaz e em seu lugar nasce um estado de paz, onde antes havia culpa. O julgamento de Deus, se é que podemos chamá-lo assim, é este: Tu és meu filho amado, para sempre em meu coração. Você ainda acredita no inferno criado por Deus? Ou já começou a perceber que o inferno nasce dentro da mente? E pode ser desfeito pelo perdão. Me conta aqui. No próximo episódio, vamos falar sobre o perdão. O perdão que liberta, cura e desfaz a ilusão da separação. Falar em perdão é fácil. Viver o perdão é outra história. A teologia cristã tradicional nos ensina a perdoar, sim. Mas muitas vezes esse perdão vem acompanhado de esforço. Você perdoa, mas ainda sente dor. Você diz que esqueceu, mas algo ainda te aperta por dentro. Por quê? Porque aprendemos que o perdão é necessário, porque o erro foi real. E isso nos faz carregar duas feridas, a do que fizeram conosco e a de que temos que perdoar mesmo assim. Um curso em milagres vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele ensina que o verdadeiro perdão é reconhecer que o que parecia ter acontecido, na verdade não teve efeito real sobre quem você é. O perdão aqui não é passar por cima do erro, mas sim ver com novos olhos. É olhar para o outro e dizer: o que eu pensei que você fez não aconteceu como o ego me contou. Porque a verdade é que ninguém ataca, exceto por medo. E quando eu escolho ver com o Espírito Santo, eu não vejo pecado, eu vejo um pedido de ajuda por trás do ataque. Isso não significa aceitar abusos, nem romantizar dores. Significa libertar minha mente do peso da culpa, do ressentimento, do desejo de punição. E é por isso que o perdão, em um curso Milagres, cura. Cura porque me devolve a paz. Cura porque me reconecta ao amor. Perdão verdadeiro não é feito com esforço. Ele nasce quando você escolhe ver com Deus e não mais com o ego. Como o curso diz, o perdão é a chave da felicidade. Eu perdoarei e tudo isso desaparecerá. Simples, não porque é fácil, mas porque é o caminho de volta para casa. Você já experimentou esse tipo de perdão? Aquele que não exige esforço, mas que nasce da visão do amor? Comenta aqui e me acompanha no último episódio dessa série, onde vamos fechar esse ciclo com a grande pergunta: existem dois caminhos ou estamos todos voltando para o mesmo lugar? Foram muitos pontos, não é mesmo? Deus, pecado, Jesus, salvação, inferno, perdão. E talvez agora você se pergunte: mas então quem está certo? Existe um caminho verdadeiro ou tudo é ilusão? A teologia cristã tradicional aponta para um caminho específico: arrependimento, fé em Jesus, obediência à palavra. Já um curso em milagres nos mostra um caminho interno: desapego da culpa, correção da mente, união com o amor de Deus agora. Por fora parecem dois caminhos muito diferentes. Mas se olharmos com o coração, será que não estão apontando para a mesma luz? A luz que te chama para lembrar que você não está separado. A luz que sussurra que o amor é mais forte que o medo. Que Deus não precisa ser temido. E que Jesus não veio para condenar, mas para te ensinar a voltar para casa. Essa série não veio para te dizer o que pensar. Veio para te convidar a sentir. Porque a verdade, quando é real, não precisa vencer o outro. Ela dissolve a dúvida com amor.
Você pode ter vindo até aqui carregando conceitos, pode estar saindo com um coração mais leve, ou talvez apenas com mais perguntas, e está tudo bem. O Espírito Santo interpreta tudo o que vivemos como propósito da cura. E seja qual for o caminho que você escolher, se você colocar o amor como meta, se o perdão for seu guia, se a paz interior for seu termômetro, você vai chegar, porque o amor de Deus não é propriedade de nenhuma doutrina. Ele é o que você é, e ninguém pode mudar isso. Obrigada por caminhar comigo nessa série. E se algo tocou seu coração, não guarde só para você. Espalhe luz, porque a luz que você compartilha é a mesma que te conduz de volta para casa. Essa série te tocou? Então me conta nos comentários o que mais te libertou. Compartilha com quem ainda vive na culpa e, se quiser, continua comigo em novos vídeos, porque o caminho não termina aqui. Ele só fica mais leve quando andamos juntos.